Pessoal, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Construtalk Podcast, o podcast da construção civil e do mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e hoje vos trago Haroldo Flauzino para falar um pouco sobre a história da arquitetura brasileira. Seja bem-vindo. Olá, Regis, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço primeiramente o convite, né? Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui e contemplar esse espaço com informação, contextualizar e falar um pouco de arquitetura, né? Show de bola. Pessoal, hoje quero falar aqui de uma nova parceira, né? Hoje nós temos aqui mais uma parceira, né, que fortalece aqui o nosso podcast, que apoia, né, essa nossa missão de levar conhecimento, de levar experiências, né, para o mercado, né, profissionalizar, valorizar o mercado da construção civil e o mercado imobiliário, né. A primeira vocês já conhecem, que é o Núcleo NIC. Eu tenho certeza que vocês já acumulam pontos aí com cartão de crédito, né, e trocam esses pontos por milhas, por produtos, por viagens. Pois bem, o Núcleo NIC tem essa mesma finalidade, né? Só que é voltada exclusivamente para a construção civil e o mercado imobiliário. Sendo assim, você profissional, né, arquiteto, engenheiro, corretor de imóveis ou outro profissional da área pode indicar clientes ou você mesmo fazer as compras, né, ali da construção da obra que você está envolvida nas lojas parceiras do núcleo e assim juntar pontos que você troca por produtos ou viagens. Esse ano o pessoal está indo para a Grécia e você pode ir junto. Para isso, basta se cadastrar no link abaixo e começar a indicar ou comprar nas lojas parceiras. O nosso segundo parceiro aqui, o mais novo parceiro, é a Action Soluções Energéticas, né? A Action Energia Solar. Em 2024, o retorno, né, do capital investido para a instalação de um sistema de energia solar, o retorno dele é de 3 anos. Então você faz um investimento hoje, em 3 anos mais ou menos, para uso residencial, né? Você recupera esse dinheiro e passa a usar energia ali diretamente do sol, né? Vai pagar a taxa mínima ali da companhia de energia, certo? Para isso também você pode, eu peço, né, que você considere aí conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades da energia da energia solar, né? Do sistema de energia solar, clicando no link abaixo aqui também e falando com a Paula, lá da Action. Beleza? Vamos agora Vamos à lá. história. Mas fale um pouquinho sobre você, Haroldo. Como é que foi esse início aí dessa jornada na arquitetura? De onde você tirou essa ideia de se tornar arquiteto? Bem, na verdade, até isso foi motivo de piada quando eu entrei na universidade, porque tem aquela famosa pergunta, né, do professor. Fala, por que que você escolheu arquitetura? E a minha resposta, ela ficou marcada até hoje, porque eu disse que, na verdade, ela que me escolheu. Foi? Essa foi a minha resposta. Porque eu sempre tive claro que eu queria fazer arquitetura. Lógico que com o tempo eu fui entendendo que de fato era arquitetura e Uhum. não engenharia civil, embora também é uma área que eu admiro muito. Mas desde criança eu sempre tive habilidades com desenho, sempre gostei de construção, sempre fui muito curioso para tentar entender como que a arquitetura se concebe, como as coisas são feitas. Legal. Então, na graduação, eu comecei a ter essa aproximação maior em relação à arquitetura e da amplitude que ela nos oferece no âmbito do conhecimento, na aplicação e nas ramificações que ela traz para o profissional arquiteto e urbanista. Show. E teve alguma influência ou não? Foi. Acredito que só se foi na vida passada, porque na minha família não tenho ninguém diretamente ligado na construção civil. Eu estou sendo a primeira grande referência. Aham. Talvez por acompanhar uma casa nossa sendo construída e aquilo sempre me instigar, as brincadeiras que eu tinha quando era criança. Eu gostava de gerenciar os meus amigos, como que eles tinham que fazer a cabana, né? Eu gerenciava tudo isso. Então eu já me via nesse perfil de estar trabalhando na construção civil e me encontrei na arquitetura. Show. E parte de desenho que você comentou aí, que tipo de desenho que você fazia? Como é que era? Por incrível que pareça, geralmente a criança ela tem o hábito de desenhar mangá, coisas do tipo, né? Aham. Eu não, eu já desenhava casa mesmo. E era muito Ah, engraçado porque eu criava todo o enredo da casa, aí eu desenhava uma casa feia, aí eu reformava e apagava e redesenhava. E a caraca. família ficava assim, nossa, eles têm Abismada. jeito pra coisa. Na escola eu costumava até vender alguns desenhos
porque o pessoal gostava bastante, né? Aham. Então não tem como, essa é a minha área mesmo, não tem como. Show. Eu te perguntei desse negócio de desenho porque eu também passei aí pela arquitetura, mas vim parar Você comentou. na engenharia. E quando eu era pequena também desenhava. Só que pelo que você tá falando aí, meus desenhos eram bem mais modestos que o seu. Mas eu gostava de desenhar plantas de casas. Então eu desenhava a planta da minha casa, eu ia na casa de alguém, eu desenhava a planta daquela casa. A casa dos meus parentes, tudo eu desenhava em papel ali no caderno. E Sim. durante um bom tempo eu fiz isso. Aí depois acabou que parei e fui parar também na engenharia, né? Passei pelo vestibular de arquitetura, enfim. E aí, como é que foi a faculdade? Então, Dizem, eu até vi uma foto sua esse dia no Instagram, né? da formatura, né? Que arquiteto só. Só descansa no Estudante? Como é que dia. é? O Estudante? estudante só descansa no dia da formatura, que ele senta pra tirar a foto. Então, como é que foi Mas na essa? verdade, depois aí que você não senta mesmo, essa é a Aham. verdade. Bem, eu sou graduado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Estadual de Goiás. Uhum. É uma universidade pública, um lugar que eu sempre quis estudar. Desde quando eu entendi que eu queria fazer arquitetura, eu já havia decidido que eu queria estudar pela referência que ela é até hoje, inclusive aqui no estado de Goiás. Uhum. E pelo que eu ouvia de outros profissionais que estavam fazendo a graduação em arquitetura. E, e toda a minha graduação, ela foi muito perrengue, né? Um curso integral. Eu morava em Goiânia, o curso é em Anápolis, eu ia e voltava todos os dias. Eu Nossa. não mudei para Anápolis. Eu ia de ônibus, eu era o primeiro a entrar no ônibus e era o último a descer. Caramba. Então, foi bastante perrengue, assim, principalmente no final de semestre, tava no auge do cansaço, eu dormia dentro do ônibus e a esposa do motorista tinha que ir lá e me Te acordar para acordar. descer. Cansei de acordar dormindo na garagem do ônibus e tudo escuro, então foi Que bem às vezes às cansativo. vezes te esqueciam dentro do ônibus. Exatamente, exatamente. E assim, Cara, que até loucura. uma curiosidade assim acadêmica, no colegial eu era um aluno mediano, minhas Uhum. notas eram médias. Mas na graduação eu tive uma ascensão, assim, nesse sentido. Eu comecei a ter. Foi quando eu me encontrei. E eu acho que geralmente é o que mais acontece com as pessoas, Uhum. porque ali, querendo ou não, a graduação ela acaba sendo um nicho de uma área que você tem uma afinidade. Aham. Então, minhas notas sempre eram notas mais expressivas. Aham. Lógico, passei perrengue, sim, Em algumas algumas disciplinas de matérias. quase reprovar. Quais? Cálculo, Quais? então, meu Deus do céu. Então, eu tive esses perrengues, mas apesar disso, sempre buscando destaque mesmo, porque eu sou muito feliz na arquitetura. Entendi. E dentro da faculdade ou fora dela, né? Teve algum nicho ali, alguma área que te cativou mais, assim, que você falou, pô, cara, eu quero ir pra esse lado aqui. Você tem mestrado, né, Tenho também, né? mestrado e estou no Mas doutorado. teve alguma área... Bom, acho que o doutorado, acho que responde mestrado e doutorado. Como é que foi esse Sim. caminhamento aí dentro da profissão? Bem, eu nunca me imaginei fazendo mestrado e doutorado e também nunca me imaginei sendo professor. Essa é uma grande curiosidade, porque eu Aham. sempre fui aquele aluno tímido que não perguntava. Minha mãe era chamada na escola porque eu era um aluno que não perguntava de forma alguma. E acabei me encontrando nessas áreas e essa extensão da graduação, que é o mestrado, doutorado, enfim, qualquer tipo de especialização. Eu saí da graduação pensando o seguinte: eu quero buscar fora o que não conseguiu contemplar a minha formação aqui dentro, que é na Uhum. área de tecnologia. Uhum. E eu sou muito incisivo, principalmente em sala de aula, por ser professor hoje, em tentar moldar o perfil dos meus alunos para um discurso mais tecnológico, de como as coisas podem ser resolvidas, Uhum. quais as terminologias técnicas corretas. Então sempre fui para esse nicho, a construção. Essa é a verdade. O meu nicho é a construção do zero, a construção Uhum. civil. Uhum. Sempre me vi trabalhando com gestão. Não é à toa que eu fiz uma pós. A minha primeira pós foi uma pós em gestão, Uhum. na construção, que na graduação foi algo extremamente superficial, principalmente na arquitetura. E assim fui me moldando o profissional que eu sou hoje. Uhum. Então, esse
esse conhecimento que eu adquiri nas especializações, mestrado, doutorado, segue essa linha da construção civil, que é um nicho que eu senti que, não que tenha sido ruim, mas eu queria incrementar aquilo. Entendi. E hoje você tá dando, você é professor aonde e como é que tá sendo, como é que é essa rotina, vamos dizer, onde você atua, qual a sua área de atuação hoje? Bem, hoje eu sou professor universitário no Centro Universitário Estácio de Goiás. Uhum. Também sou coordenador do curso de arquitetura. Leciono tanto na arquitetura quanto na engenharia. E o meu nicho, como eu te falei, é trabalhar em construções do zero. É a minha preferência, né? O meu Uhum. nicho, é a minha área de segurança. Na verdade, eu costumo dizer, gente, a minha área é a área que nenhum arquiteto quer. Porque você é Porque quase engenheiro, tem um é, pezinho na engenharia, né? exatamente, exatamente. Porque eu gosto de trabalhar com obra do zero, acho interessante o fato de ter que acompanhar a obra, pegar Uhum. essas responsabilidades, trabalhar com topografia, trabalhar com as instalações prediais, com as soluções de conforto, tudo aquilo que às vezes é visto de forma secundária pelo arquiteto. Uhum. E eu já não consigo visualizar dessa forma. Uhum. Entendi. Bom, então acho que agora a gente já pode contextualizar aí a história da arquitetura brasileira, como é que começou isso? Começou em 1808. A minha primeira pergunta, eu comentei com você antes, né? Aham, Que a primeira pergunta seria, eu não conheço muito da história da aham. arquitetura, né? Então eu imaginei que talvez começou a engatinhar ou a ter alguma relevância, talvez a partir de 1808, né? Mas fica Sim, aí a pergunta, foi ou não? de fato. Só que, principalmente quando você vai pesquisar qualquer referência bibliográfica, existe um recorte temporal que, em todas as bibliografias, deixa isso bem claro, que é difícil você mensurar, você saber, de fato, uma data específica de que isso se instaura, né? Mas as referências bibliográficas acabam trazendo esse discurso, que é do período que você citou, mas é muito importante a gente também voltar um pouco e lembrar do surgimento da arquitetura, Uhum. propriamente. Então, que é um outro fator Também. temporal que é difícil você mensurar. Uhum. Toda bibliografia que você pesquisa, você vê uma referência na Inglaterra no período pré-história, que é de um santuário todo moldado em pedras e que é a nossa referência de arquitetura, porque aquilo já Mais antiga. começa a ser visto como arquitetura, Uhum. como espaço, como integração. Por mais que seja uma referência não habitacional, mas ali já é um espaço contemplativo. Então passa a ser reconhecido como arquitetura. Hum. E a arquitetura, ela começa a. Só te interferir um pouquinho, porque aí você clicou, você tocou nesse assunto aí do significado, né? Do que é ser arquitetura. Define pra gente, então, o que caracteriza a arquitetura, que foi um pouco disso que você acabou de falar. Bem, primeiro ponto, para a gente caracterizar a arquitetura, é importante a gente lembrar do urbanismo. Uhum, Porque a arquitetura, ela, por si só, ela não existe. Ela tem um contexto. uhum, E esse contexto, ele é um contexto urbano, ele é um envolto que está ali tendo uma relação com aquela edificação ou aquele objeto que é reconhecido como uma edificação, como um monumento. Então, quando a gente fala em arquitetura, a gente tem que falar arquitetura e urbanismo. Por isso que as pessoas hum, falam, por que que é arquitetura e urbanismo? Por conta dessa relação. Porque sem o entorno, sem as pessoas para contemplar aquele espaço, não existe arquitetura. uhum, Mas a definição precisa de arquitetura, nós estamos falando o quê? De uma ideia, um espaço contemplativo, de uma construção pensada, reflexo de um contexto que reflete a realidade daquele lugar. Que é muito do que eu quero falar hoje aqui, inclusive. show de bola. Não, aí você pode continuar. E aí Tá, você falou que foi a igreja lá, né? é o Parece? santuário. Santuário. É que agora, no momento, eu não me Não, lembro o aí nome. você falou que foi a primeira vez que se teve É a um primeira espaço referência na contemplativo, né? Inglaterra que a gente tem essa ideia de espaço contemplativo e reconhecido como arquitetura. Uhum. Assim, eu tentei separar alguns trechos mais relevantes da arquitetura, e até a gente chegar no Brasil, é importante a gente ter Contextualizar uma ali. contextualização mundial, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de arquitetura
lembrar do Renascimento. O período do Renascimento, como o próprio nome diz, é um período de constantes transformações que refletem na nossa sociedade. Porque entra muito nesse discurso que eu falei. A arquitetura, ela é um reflexo da sociedade, das nossas demandas sociais. Políticas, econômicas, e o período do Renascimento traz isso. E não só nesses aspectos sociais, econômicos, políticos, mas também de todas as invenções e instrumentos que surgem para auxiliar não só a arquitetura, mas a arte como um todo, né? Que surge o lápis, o papel, Isso é em qual a período que a gente está perspectiva, falando? Qual, o em anos? Renascimento. Então, qual seria quais séculos ali, mais ou menos? Ai, 15, 16. Pós-feudal ali. É, né? isso. Show. Então, ali a gente já tem essa referência histórica que vem como um agente transformador na arquitetura, que traz uma forma de observar o espaço. Porque até então, nós tínhamos uma abstração gráfica de desenho que não conseguia representar com clareza a realidade. Diferente da perspectiva, principalmente quem for da área vai entender o que eu estou falando, a perspectiva com ponto de fuga, ela já traz esse olhar real de como a gente realmente enxerga o espaço. E no Renascimento, isso surge. É até uma técnica de um espelho que você reflete, consegue ver o desenho. Tem toda uma técnica e várias imagens bem interessantes na internet que mostra. Então, essa questão do desenho com perspectiva começou a ser desenvolvida no Renascimento. Isso mesmo. Entendi. Isso mesmo. E acaba que isso foi um ponto de evolução na arquitetura para sua representação, para a execução, facilitar a execução, no sentido de assegurar a ideia sendo concebida, um instrumento técnico que passa a auxiliar a arquitetura. Então, esse período ele é marcado por isso. E nós também podemos lembrar da Revolução Industrial, que começa ali a surgir novas demandas sociais, políticas, culturais, uma nova forma de pensar a sociedade, quais materiais podem ser contemplados. Não foi na Revolução Industrial, foi um pouco depois, ali na década de 60, 1960, 1962, que surgiu o computador, o primeiro computador. Se eu não me engano, ele se chama TX2, que era um computador imenso, gigantesco, que ocupava uma sala. E que ali começa a surgir... o pessoal acha que o tablet é uma grande inovação, né? Mas dali, já, um pouco depois, surge o Sketchpad, que ele é um computador que eu conseguia, com uma caneta, de fato, desenhar na tela. E naquele período já... 1960 e pouco. já existia. Foi o nosso primeiro... Como que eu posso dizer? Tablet ali, que nos auxiliou na representação gráfica. E assim, conforme a história vai caminhando, novas demandas vão surgindo, novas formas de expressar urbanísticas, principalmente, né, com a Revolução Industrial e tal. Com certeza. Trouxe transformações significativas, principalmente em território, apropriação, crescimento urbano, novas políticas de ocupação, conceitos começam a surgir em função daquela problemática, das problemáticas que surgiam ali naquele período e que é o que acontece até hoje, na verdade. A gente acha que não, mas quando a gente menos pensa, surge um novo desafio, a gente tem que pensar várias formas. Solução. A pandemia mesmo foi um exemplo disso. A gente teve que se adaptar a várias situações. E a história é isso, né? Então, e aí você falou que um grande passo, né, um grande passo na arquitetura ali foi durante o Renascimento. Renascimento 1700 e pouco, na minha 1600. Opinião, que eu acho que é uma ênfase importante, porque ela acaba sendo... É um dos aspectos ali que impactaram, né? Sim. O desenvolvimento da arquitetura, vamos dizer, né, mais recente. Sim. E aí, nesse período, o Brasil já existe já. E aí, lá no Renascimento, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Porque aí é quando a gente entra para conseguir contextualizar a arquitetura brasileira. Porque, assim, a arquitetura brasileira, ela, querendo ou não, ela é feita de referências internacionais. Sim. E essas referências internacionais, elas chegam ao Brasil, até
depois ali do período colonial, a gente também pode lembrar das referências dos portugueses. Uhum. Enfim, tudo isso serve de referência para conceber a arquitetura que nós temos hoje, mas com tendências regionais. Sim. Por exemplo, é, quando é até um termo que às vezes algumas pessoas, até alguns profissionais usam de forma equivocada, né? O moderno. Ah, isso aqui é tão moderno, né? Mas o que que é O que que é moderno? O moderno? que que é moderno, né? Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Usar essa expressão do moderno. Ah, isso é tão moderno. Mas é muito importante a gente entender essas fases do modernismo. O modernismo ele vem para quebrar paradigmas da Uhum. arquitetura, daquilo que era feito antes. Uhum. E assim, até para a gente conseguir contextualizar um pouco esse processo do modernismo, é importante a gente lembrar é, que, na minha opinião, eu até trouxe como ênfase para a gente poder discutir, que a arquitetura ali, quando a gente começa a reconhecer um panorama da arquitetura brasileira, a gente percebe que essas referências, além de serem referências internacionais, são referências religiosas também. Uhum. Nós O temos. que o pessoal chama de moderno, na verdade, são referências estrangeiras, é isso que você tá falando? Também, também. Apesar da gente ter o moderno brasileiro, nós Sim. temos. E eu vou chegar lá nessa parte. Aham. Mas, servindo de exemplo, nós temos o Barroco e o Rococó, que são referências internacionais e que também estão ligadas a uma referência Nossa. religiosa. E as duas com um processo que traz ali um embate, enquanto o Barroco ele traz uma arquitetura mais imponente, rebuscada. O Barroco ele já começa a entrar ali no viés da simplicidade, embora não seja tão Não, expressivo igual o barroco e moderno. qual que é o outro? Você Barroco e Rococó. O barroco eu acho que você confundiu aí. O Barroco ele traz uma arquitetura mais expressiva em termos de ornamentação, Aham. enquanto o Rococó ele começa a trazer uma leveza para aquilo que era visto como carregado, vamos dizer assim, Ah, né? entendi. Para que as pessoas consigam entender. E eles são de que período, o barroco e o rococó? Ai, Mais ou menos. precisamente ali no século 17, 18, 17 é entre 17. 1800. É. É. Então, beleza. E aí essas são as primeiras duas tendências que existem, que surgiram no Não, Brasil. mas que eu acho importante enfatizar, porque quando você pesquisa qualquer coisa sobre a arquitetura brasileira, essas são as primeiras referências Uhum. que aparecem e tem uma ênfase religiosa muito forte, marcante na arquitetura. E, e a arquitetura moderna, ela vem para trazer um contraponto muito forte em cima disso. Então, a arquitetura moderna é de quando? Mais ou menos. Ah, o modernismo, ele vem depois de uma crise ali Mais ou menos, você tá falando, né? de discussões ali de como a arquitetura era concebida, de como ela era pensada, porque o modernismo ele vem a partir de um período. Opa, peraí, o que está sendo feito? A gente está Uhum. pensando só na plasticidade, a gente não tem que pensar ali Mas é mais no funcionamento. recente agora isso aí? Não, não, não é tão recente assim mais não. O quê? Século XX? Não, século Século XIX? XIX, é. Isso, então, beleza. Mas aí, você falou que é século XVII, o barroco e o rococó, né? É, um Quem período. já tinha arquitetos nessa época aí que se destacaram aqui no cenário brasileiro ou não? Se sim, quem é? Ou se essas referências eram de fora, do estrangeiro, era português? Então, tinham muitas referências internacionais e referências nacionais. Uhum. Por Já exemplo, nessa época. já nessa época, mas não era. Pelo menos na época ainda não era visto como expressivo. Uhum. Porque hoje em dia nós temos uma reflexão e um reconhecimento histórico dessas produções. E, na verdade, isso acontece até hoje. Uhum. O brasileiro ele tem uma mania, né, de buscar algo fora para enriquecer a Uhum. arquitetura, que é o mesmo. Desvalorizar o que é nacional e Até, valorizar. até pela sua história por si só. A arquitetura brasileira, por ela já ser uma referência, ela é composta de referências internacionais, a própria história de Goiânia mesmo, ela tem uma referência ali do Art De Deco Paris, Art do, Deco. de- do século XX que era visto como um período ali
de progresso da cidade, que seria algo para impactar, porque era o quê? Uma referência internacional e começa a partir do século XX a se inserir, né, no mundo, vamos dizer assim, na Europa. Uhum. E aí, ali na década de 30, começa a ser realmente aplicado aqui no estado de Goiás e tem essa referência até hoje do Art Deco. Então tem muito... Até a cidade de Goiás também né? Parece que foi também. inspirado. Exatamente. Uhum. Exatamente. Beleza, então aí tem o Barroco, o Rococó lá, século 17, 18. Depois disso vem o quê? Vem quais as próximas tendências que foram surgindo aí no Bem, Brasil? eu acho E importante... antes disso, como que era vista a arquitetura naquela época? Tipo, tinha. Hoje a gente já ainda tem uma resistência de se contratar um arquiteto, de se contratar um engenheiro, vamos dizer, né? Como que era isso lá em 1700, 1800? Quem que contratava isso? Era o Estado ou não era contratado? O cara era chamado por reconhecimento, alguma coisa desse tipo? Como que era vista a profissão, assim? Você tem essa noção ou não? É engraçado porque nesse aspecto eu vejo que naquele período era mais reconhecido porque era sempre uma referência, um grande arquiteto que vai executar o projeto, a obra, pela referência que ele tinha, Uhum, pelo que ele fez em tal lugar e agora ele vai fazer aqui. uhum. Então, muito diferente de hoje, pelo menos na minha opinião. Eu vejo que tem uma certa resistência, acho que falta também conhecimento, principalmente no sentido de assistência técnica que a pessoa pode ter. Nós temos a ATIS, por exemplo, que dá esse Ah, o quê? ATIS, assistência técnica em Ah, arquitetura habitacional. E a ATIS é algo acessível que as pessoas podem buscar. Então, eu sinto que tem uma falta assim, de conhecimento da nossa atuação e como a gente pode servir e como ela pode ser inclusiva também. uhum. Então, antigamente o arquiteto ele era visto como uma estrela, uma referência, Então, e aí? uma arte de fato. A arte ali ela era vista de forma mais contemplativa, sabe? Era diferente. Então, e aí quem contratava? Geralmente era a igreja, era o Estado. Era a igreja. A igreja fazia questão, né? De- Fazia questão, porque a igreja, como eu te falei desde o começo, justamente por ter essa referência religiosa, a igreja, não sei se você já parou para pensar, ela sempre, principalmente nessas cidades mais históricas, ela é sempre uma construção de imponência, uma construção elevada até topograficamente falando, né? Uhum, Justamente por ter esse ar de de grandeza. grandeza, né? Então, principalmente na arquitetura religiosa, tem esse aspecto que sempre pesava na concepção E na contratação desses arquitetônica, na arquitetos. contratação, nos concursos que Tem alguns tinha. nomes aí ou não? Você lembra de algum nome Ai, dessa época? Gaudí, né? Gaudí Gaudí. é quando, mais ou menos, ali? Ai, Gaudí, e ele era brasileiro. não, não. Ah, não, não é brasileiro. Não, Aqui não. no Brasil, nessa mais antigo assim, tem algum... Quem que seriam as primeiras referências na arquitetura? Tem? Você sabe me dizer, assim? Olha, eu diria que Brasileiro, você vai... Não sei se vai lembrar também, né? Que eu tô fazendo as perguntas aqui, minha cabelo... não, 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 mas é porque cabulosa, porque... depende muito do período. Porque, por exemplo, Mas, tem grandes nomes assim da arquitetura, tem Oscar Niemeyer, tem Lúcio Costa. Eu Uhum, particularmente sou fã do Lúcio Costa. uhum, As pessoas falam muito Niemeyer, né? Eu já sou mais fã do Lúcio Costa. uhum. Lina Bobardi. Confesso que eu tenho mais afinidade com esses arquitetos após quando a gente chega no modernismo, de Sim. fato, né? Porque assim, o E o modernismo modernismo, ele começa como? Com a Revolução Industrial? ele começa a trazer 1800, 1900? ele começa a trazer uma reflexão muito forte de como a arquitetura era concebida, Uhum, porque ali já se buscava uma funcionalidade e teve uma discussão muito forte em relação do que era produzido, uhum. que, opa, mas Isso, tá vendo só a estética e esse período histórico que você está falando aí foi aqui no Brasil ou mundial, mundialmente? mundial. Primeiro na Europa, então. Sim, sim, E aí depois foi trazido para cá. sim, porque
É um período de contestação, mas é engraçado porque, mesmo se tratando de um período de contestação, o próprio modernismo ele começa a ser contestado também. Porque a gente tem o modernismo, o pós-modernismo e o contemporâneo. Uhum. Contemporâneo é o que a gente vive hoje. Hoje. Assim, de uma forma bem didática, vamos dizer assim, principalmente para quem está assistindo a gente, e que não entende do assunto, talvez, para a gente entender essas três fases, para a gente chegar na arquitetura de hoje, o modernismo ele vem de forma que ele traz essa reflexão do que era produzido, tentando atribuir essa limpeza estética, vamos dizer assim, uma arquitetura mais limpa e funcional, e que, ao mesmo tempo, era uma discussão, assim, irredutível na arquitetura. Assim, se eu fosse definir o modernismo, em uma palavra, ele, para mim, era visto como verdade. Uhum. Já o pós-modernismo, que vem esse período da crise do modernismo, mas verdade por quê? O pós-modernismo é uma transição entre o moderno e o contemporâneo. E o pós-modernismo, ele já traz uma discussão mais flexível. Da verdade, ele vem para as possibilidades, os questionamentos. Os porquês. Isso. Já o contemporâneo, ele já vem trazendo esse questionamento e uma releitura do que é feito. Entendi. Por isso que hoje a gente entende a arquitetura contemporânea como uma arquitetura híbrida. Porque a arquitetura híbrida é um espaço que ele é flexível, ele pode se transformar. E o que é arquitetura híbrida? A arquitetura híbrida, por exemplo, aqui nós estamos em um edifício que ele pode se transformar de várias formas. Ele pode ser um escritório, ele pode ser uma casa. É a arquitetura híbrida que ela pode ser facilmente manipulada. Comercial e residencial, você isso. fala. Entendi. E também é uma arquitetura que ela contempla diversos usos, que é o que a gente vem... principalmente tem uma tendência muito forte, né? Principalmente dessas construções verticais que tem estabelecimentos no térreo, que ali já é um uso, edifício multifuncional. Até para facilitar essa questão de transporte, né? De você ter mais próximo do cidadão, do indivíduo, né? Tudo aquilo que ele precisa, né? E uma Trabalho, comércio, lazer, moradia. E uma forma de potencializar o uso daquele edifício. Tanto é que se você anda, não só em Goiás, mas no Brasil todo, você percebe uma onda de flexibilidade muito grande dessas construções. Era uma coisa e do nada é um outro edifício e também uma tendência muito grande na construção de galpões. Os galpões, vãos livres, que aí entra numa coisa que é interessante. Nós estamos falando de contemporâneo, mas o contemporâneo ele tem ali os aspectos do moderno, que vem, né, em conjunto. É indissociável. O contemporâneo, ele não é Então, mas sozinho. o que é o moderno ali? Esse moderno começa em 1900, mais ou menos, já? E o que precede ele no Brasil seria o quê? Quais seriam as tendências arquitetônicas que tinha, assim? Então, como eu te falei no começo, a nossa arquitetura ela é concebida por meio de referências internacionais, certo? E essas referências internacionais, elas chegam formatadas. É feito assim, lá é dessa forma. Mas a partir do momento que ela chega aqui, principalmente por ser uma frente preocupada aí com a funcionalidade do edifício, os profissionais, arquitetos, começam a pensar: opa, peraí, ela é funcional, então ela tem que se adequar à nossa realidade. A realidade climática, geográfica, cultural, tudo isso. Então começa alguns aspectos, algumas estratégias de conforto ambiental para que essas construções continuem a seguir essas premissas que o modernismo traz, além de trazer uma tendência brasileira. Dar uma temperada ali com... Exatamente. Ela pega aquela referência internacional e regionaliza ela em cada região do país. Bom, você falou agora de região do país, né? Eu ia perguntar assim, qual que seria a maior influência na arquitetura brasileira, né? Mas ela é um pouco distinta em cada região, né? Mas
teria, assim, alguma referência, alguma coisa que influenciou bastante mesmo? Algum país? Seria Portugal? Seria França? Que influenciou bastante, assim, que você tem essa A percepção? França, com Foi a certeza. França? Com certeza. Porque o bom ali dessa. Principalmente quando a gente fala de outros estilos também, não tô falando só de modernismo. Lógico que não vou dar uma estrela só para a França, tem a Itália também, até Sim, sim. dos primeiras referências que eu falei para você, do Barroco principalmente. Mas eu, particularmente, eu diria que a França, até pelas bibliografias que a gente estuda, os profissionais, Le Corbusier mesmo, é o pai do modernismo. Ele traz, né, ali os pilotis, que é o sistema estrutural, que inclusive eu acho que todo engenheiro deveria saber quem é Le Corbusier, porque o engenheiro ama um pilar. Né? Uhum. E o Le Corbusier que traz aquela leitura do piloti, do pilar, da planta livre, que é dessa flexibilidade, que até ali o modernismo começa já a expressar essa vontade de ter uma arquitetura mais livre, mais contemplativa, com os espaços, com a natureza. Ah, E isso é muito forte no Brasil. Assim, acho até importante enfatizar um arquiteto que chama Severiano Porto. uhum. Ele Brasileiro. brasileiro. Carioca, ele Uhum. faleceu ali em 2021, é até bem recente, vítima da Covid. Uhum. Ele é um arquiteto de referência no norte do nosso país, conhecido como um arquiteto da floresta. Uhum. E ali ele já começa a trazer uma abordagem, lógico, ele também tem uma ênfase muito forte no modernismo, mas ali ele já começa a trazer uma leitura do contemporâneo e regionaliza aquela arquitetura que ela é concebida com referência aos povos originários. Uhum. E lá é um clima diferente É também, um né? clima diferente, até as estratégias de projeto não são as mesmas daqui. Uhum. E lá é uma preocupação, não que aqui não seja, mas lá ainda mais com o uso do material local, não só pela valorização, mas pelo transporte, Dificuldade de transporte. em vários aspectos, e ele transforma isso numa arquitetura que traz uma característica brasileira, Uhum. né? E quando a gente tá falando de arquitetura, de modernismo e tudo mais, trem, é, como que ela se caracteriza, por exemplo, no residencial, no comercial, na arte, vamos dizer assim, obras de arte, né, como pontes, ou monumentos e tudo mais. Como que seria, como que, quais foram os traços dessa mudança, dessa transformação ali do que era, não sei qual que seria a época anterior para o modernismo? Você Você sabe fala dizer assim, tipo, por exemplo, o que que mudou, por exemplo, nos menos. projetos, em projetos residenciais, por exemplo? Aham, Mudou isso e isso aqui mais ou menos. Era entendi. assim, a tendência era mais ou menos essa, focava mais ou menos nisso. Na questão comercial, se você ia construir um prédio, não sei se nem aquela Aham. época lá tinha o quê? Prédio de 4 andares, 3 andares, não Não, sei. tinha mais também. Isso, O então. Aí movimento os escola de prédios Chicago mesmo visavam mostra muito por isso. isso, e depois com o modernismo passou a focar nisso e nisso. Obras de arte, por exemplo, era assim, pontes, por exemplo, você Aham, sabe dizer esse panorama assim um sei. pouquinho mais específico Sei sim. para ilustrar melhor o que que Bem, seria essa mudança que teve? primeiro, essa mudança ela tem uma referência muito forte na transformação tecnológica, Uhum, que é a técnica e a tecnologia. A uhum. técnica ela está relacionada à mão de obra e a tecnologia está relacionada àquilo que Que é existe necessário naquele para momento. executar Exatamente. os É, insumos, né? então, a instalação predial, a, a, o, o- a- passa ali a eliminar a ornamentação excessiva, que ali era visto como algo Questão de desnecessário esquadrias, de em vidro, questão de essas coisas. funcionalidade, a fabricação desse material, o piso, o banheiro, os nossos hábitos naquela época, Uhum. o telhado aparente, formas mais Antes, puras, antes, retas. antes não era aparente, começou ou melhor, antes Antes era era aparente, aparente, para passa ser a ganhar esse espaço em que a cobertura, não não que aparece. seja uma ênfase, mas é um Começou a surgir ponto esses traços, né? exatamente. Entendi. Exatamente. Já nas obras de pontes, por exemplo, também trata-se de uma demanda ali das novas tecnologias que surgem. O O aço, por aço. exemplo.
Entendi. Então, na verdade, foram as mudanças tecnológicas aí que acabaram impulsionando esse desejo por mudança e Exatamente. esse questionamento do que Essa, existia. a produção, ela é um reflexo das nossas demandas, Uhum, daquilo que a gente procura, daquilo que a gente busca. Se você voltar no tempo, hoje nós estamos em 2024. Se uhum, você for lá para 1995, uhum, volta lá na sua cozinha de uhum, 1995 e vai para sua cozinha de hoje. O que que uhum. mudou? Até a tomada mudou. Com certeza, isso é com Você certeza. tem Porque uma antes você era tem uma mal uma tomada, tomada que tinha, eu acho, né? Que era só da exato. geladeira e olha lá. E olhe lá, tem uma tomada dedicada ao quê? Ao seu celular. Ah, Hoje nós precisamos do celular. Então, a arquitetura ela começa a refletir o nosso cotidiano, entendi. as nossas demandas, as novas demandas, Uhum, a nossa nova realidade. Então, a arquitetura ela traz esse reflexo e acaba sendo um ponto importante do que é produzido. uhum. Por exemplo, o que eu falei anteriormente, a arquitetura híbrida, por exemplo, ela é uma É demanda uma demanda comercial, principalmente. Entendi. Porque é um reflexo do que a gente precisa Precisa, hoje. né? E em relação às igrejas, né, é uma coisa bem notória, assim, né, bem presente na história do Brasil e acho que do mundo inteiro, na verdade. Sim. O que que mudou aí antes do modernismo era o quê? Como é que a gente se refere a esse período antes do modernismo? Ai, são tantos estilos, porque a gente tem o eclético, a gente tem o neoclássico, Entendi. No muita Brasil, qual que a coisa. gente vivia aqui no início do século XX, que é 1900 mais ou menos? Você sabe dizer, mais ou menos? Aí a gente ainda tá falando de modernismo, né? Apesar de ter ainda algumas Cara, referências. Por isso que eu dei uma ênfase muito forte no rococó e no Barroco. barroco. O Rococó e o Barroco foram os que dominaram o cenário nacional aqui durante a maior Sim, parte do na minha tempo. perspectiva, sim, porque a gente vive de referência internacional e Uhum, também referência religiosa, entendi, pra gente chegar no momento que a gente tá hoje, né? entendi. Beleza, então a gente falou um pouquinho. Então, aí beleza, início do século XX, eu acho que nesse início do século XX já não tinha mais, a igreja já não tinha tanto poder, eu acho que não surgia tantas igrejas assim, né, eu acho. Que eu ia perguntar assim, o que que Mas algumas, caracterizou as obras ou os projetos a partir do século XX ali, 1900 e pouco, nas igrejas, o que que tinha antes disso e como é que essas igrejas começaram, quais foram os traços que foram surgindo aí? bem, a igreja ela ainda busca a imponência dela, Aham, só que diferente da forma que era feita. uhum, Por exemplo, hoje em dia não vê aquela necessidade de ter que fazer uma igreja no alto de uma colina, em uhum. função de um cenário totalmente focado na religião, de um traçado urbano, reflexo de de um departamento militar, por exemplo. Então, hoje a gente já vê uma igreja dentro da cidade, Aham. mas ela ainda tenta buscar Sim. aquela visibilidade, aquela imponência, embora hoje em dia temos referências que rompe totalmente essa ideia, né? Aham. Da Igreja Católica, né? Sim, em Goiânia mesmo nós temos essas referências. Saquei. E agora voltando, mudando um pouquinho agora do tema, falando, saindo de projeto e indo pra projetista, vamos dizer, para arquitetos. Qual foi a primeira referência exportada do Brasil? Teve alguma referência exportada do Brasil em questão de nome mesmo, de arquiteto, assim? Qual foi a primeira? Ou Você quem que foram as... fala no sentido de um arquiteto brasileiro, ele ter um reflexo Que ser reconhecido lá fora. a Oscar Niemeyer, né? Mas é bem recente, né? Ele foi, assim, o primeiro? A, Não prim... Pra mim, na minha opinião, é Oscar Niemeyer e Lina Bobardi. De ter um reflexo, Ah, de ter uma participação de construção no Brasil com outro profissional. Le Corbusier, hum. por exemplo, que eu citei no começo, Esse Le Corbusier trabalhou junto com o Oscar? trabalhou. E eles Ah, tiveram, tem um off deles, uma briguinha entre eles. Por isso, ah, porque o Le Corbusier, ele, por ser uma referência internacional, muitas questões, pelo menos é o que diz os livros, né? É, muitas das questões de trabalho entre eles
eram questionadas por ele, porque ele Pelo se Oscar. via... Não, pelo Le Corbusier, em função da visibilidade que ele tinha mundialmente. Então, ele meio que ele não aceitava ali a participação do Oscar Niemeyer, enfim, tinha algumas... Mas eles foram contratados por alguém, tipo, como é que eles foram parar no mesmo projeto? Foi um concurso, né? Foi um concurso. Se eu não me engano, assim, agora eu não lembro se era para a sede do Ministério da Educação ou da Saúde, Aqui do Brasil? no Brasil, no Rio de Janeiro, que é um Ah, edifício modernista, que é uma referência. Tanto é que sempre que vai fazer alguma memória do Oscar Niemeyer, lembram desse projeto, porque, se eu não me engano, no final ali, Le Corbusier abandonou. porque ele não queria se Porque ele. submeter ao Não, outro. exatamente. Aí ele falou: Ah, não, isso aqui não é obra minha, é só dele, eu não faço parte disso. E aí o Niemeyer ele tocou esse projeto sozinho e depois ele veio falar que era plágio desse projeto que eles tinham desenvolvido juntos ali e tal. depois veio casar confusão ainda. Ainda foi caçar confusão. Ixi, é bem longa essa história. Por isso que eu falo que a primeira grande referência, assim, seria Oscar Niemeyer. Lógico que existem outros profissionais, inclusive que eu admiro bastante, mas que não ganhou, assim, tanta Que não teve visibilidade. tanta exposição quanto. Inclusive, até uma opinião pessoal minha, até considerando o cenário que a gente vive hoje na graduação, até por ser professor, eu vejo que nós temos um público maior feminino na sala de aula. Uhum. E nós Na temos arquitetura. poucas arquitetas de referência. Brasileira, então, nem se fala. Então, é interessante isso, né? Porque a arquitetura, ela traz esse reflexo da sociedade em vários aspectos. Nós temos reflexos da arquitetura no período da ditadura militar, que da Uhum. mesma forma que uma música, ela era ali silenciada de alguma forma, a A arquitetura, ela arquitetura também também é. foi silenciada, de certa Sim, forma. sim, a arquitetura ela agiu na forma de manifesto, né? Na arquitetura brutalista, arquitetura tudo em concreto. Ela queria demonstrar ali a rigidez do regime militar. É um Uai, reflexo sério? disso. E qual é o projeto que tem? Aqui em Goiás mesmo nós temos o Jockey Club, que ninguém vê ele mais porque ele tá tão abandonado que Quem que foi o arquiteto que projetou? foi o Paulo Mendes da Rocha, E aí que é o ele. mesmo que fez o Serra Dourada, que é o Ah, mesmo que fez o Serra Dourada. e ele teve essa intenção de demonstrar a insatisfação dele através da arquitetura e Através da fez o Jockey arquitetura. Club tudo de Não concreto. só ele, mas como vários outros profissionais da Fazer tudo de arquitetura. concreto. Exatamente. Que É o loucura. carro-chefe da arquitetura brutalista. E o que mais que caracteriza essa arquitetura brutalista? São obras que as aberturas, que são as janelas, são pensadas de forma mais sutil, e o concreto ele tem uma predominância muito grande. Só que é interessante que essas obras que trabalham o brutalismo, por fora, Brutalismo, cara. por fora parece uma construção dura, né, engessada. Mas quando você entra, ela traz uma surpresa, porque ela tá criando uma barreira visual apenas externa, que é mais tímida, vamos dizer assim, embora robusta. Quando Uhum. você entra na edificação, aí você percebe essa tática de manipular a arquitetura e ela expressar a sua arte dentro da edificação. Então é um outro propósito bem comum da arquitetura brutalista. Que loucura, hein? É, vamos falar um pouquinho de Oscar Niemeyer, então, também. Como é que foi? Você conhece a história dele, assim? Como é que surgiu? Quais foram as obras dele? Ah, assim, eu confesso que eu não me aprofundei muito, assim, no Oscar Niemeyer, porque eu nunca fui, assim, uau, que fã dele. Aham, Reconheço, né, que foi aham. um profissional muito importante, ícone na arquitetura. Já assisti alguns documentários, inclusive gosto muito de passar o documentário A Vida é um Sopro para os meus alunos, porque conta um pouco da história A Vida é um dele. Sopro é a história dele. Ele fala muito da história dele, como que ele se insere na arquitetura, como que ele visualiza a arquitetura. Uhum. Oscar Niemeyer, ele era extremamente poético. E ele tentava trazer nas suas obras algumas inspirações.
Por exemplo, o Oscar Niemeyer ele é conhecido como o arquiteto das curvas. E em algumas obras ele traz a referência da mulher, do corpo sinuoso, que aquilo era algo que agradava ele, que ele queria refletir aquilo que agradava ele na arquitetura. Ele falava muito sobre a importância de você valorizar a sua vida, não colocar a arquitetura à frente da sua vida, da sua saúde mental. Era um arquiteto preocupado também com a arquitetura e a relação com a natureza, com o ambiente externo, com a sua monumentabilidade, só que com algumas falhas, até trazendo um pouco das minhas críticas, da minha visão. Também é um arquiteto que traz referências internacionais e ele tem uma que, para mim, é a mais expressiva, que é a Praça Seca. Você vai em Brasília, você vai de um prédio ao outro, aquele sol. E não tem um lugar ali convidativo para sentar. Cadê a sombra? Né? E isso era uma referência externa. Uma referência externa que ele não trouxe. Não tratou, vamos Não dizer. tratou para o Brasil. Para ser Entendi. algo convidativo, né? Porque Ninguém lá quer tem, sentar lá no lá sol. tem um inverno, né? Na Europa, vamos dizer, né? Então, no inverno não precisa de sombra, não precisa de nada. Agora em Exatamente. Brasília, meu amigo, acho que não tem Não. época do ano que o sol não bate ali rachando, não. Não, é lindo, mas não é funcional. Então tem alguns aspectos que essa é a minha posição como arquiteto, né? A forma que eu visualizo, que ele traz aquela referência a alguns edifícios lindíssimos, mas que peca na hora de No caso, você acha que regionalizar isso. ao trazer algo externo, ao se inspirar em alguma arquitetura internacional ou estrangeira, o arquiteto ele tem que ter fazer esse trabalho de adaptação, vamos dizer assim, Com certeza. às características locais, no caso. Com certeza, porque você tem uma referência e é importante que você tenha um zelo, um cuidado em regionalizar, em trazer aquilo para a sua realidade. E quando você pega uma referência internacional, é dever do arquiteto trazer esse contexto para a nossa realidade. Eu não sei onde foi aqui no Brasil um prédio espelhado, parecendo Dubai, que o passarinho bate várias vezes no vidro e cai, porque ali é uma região que tem muitos pássaros e é inadequado o uso daquele tipo de vidro. Então, olha só, né? O vidro, como ele pode impactar no ambiente. Quando eu falo do ambiente, eu tô falando do ser vivo, seja ele humano ou não. Entendi. Essa questão interfere também no calor ali, né? No calor, espelhamento, né? com certeza. E aí bom, quais tendências que barroco é um tipo de É um estilo. um estilo. Quais os estilos mais notórios assim no Oscar Niemeyer? Tinha alguns ou não? Você Então, sabe? ele trabalhava com o moderno e o contemporâneo, que estava ali atrelado, né? O moderno e contemporâneo. Mas é interessante que ele tem algumas obras públicas que dificilmente você olha e reconhece, principalmente no Rio de Janeiro. Tem uma escola pública em Niterói, agora eu não lembro o nome da escola, mas é uma obra que eu passei na porta e falei, nossa, é do Oscar? Não parece. E isso acontece muito com alguns arquitetos que fizeram projetos na época da ditadura militar. Teve um arquiteto muito importante que eu tive o prazer de conhecer, que é o Lelé. João Filgueiras. Esse Lelé tem muita influência Sim. Na parte de conforto, ventilação. humanização. Sim, a Grace falou bastante, né? E ela falou desse Lelé aí. Sim, desse Lelé. ele é uma referência muito forte na arquitetura humanizada e traz também essa preocupação com o conforto. E o Lelé, ele tem algumas obras que você olha, é irreconhecível a produção dele do período da ditadura e depois, pós-ditadura. É porque o trabalho do arquiteto ele é artístico, né? E a arte ela tá muito relacionada com o emocional da pessoa, com o momento de vida, né? A gente ouve muito falar daqueles caras Michelangelo, sei lá, Da Vinci, né? Sim. Que em determinados períodos da vida, às vezes separava da mulher, mudava o estilo da arte e tudo mais. Então, com certeza, esses caras, né, também passaram por isso. E ditadura, com certeza, não é dos melhores momentos para estimular ali a criatividade, né, do artista, vamos dizer assim, né? Com certeza, porque qualquer ideia
que era contraditória ao regimento era banida. Isso acontecia não só nas músicas, nas novelas, inclusive algumas novelas, eu não sei se alguém lembra, mas tem aquela novela Anjo Mal, ela Uhum, tem a primeira versão e a segunda. O final das duas novelas é completamente diferente. uhum. Na primeira versão, a protagonista tem um final. E no segundo, traz um posicionamento para honrar, né, aquela época que eles O queriam fazer regime, aquele tá. final e foi barrado. A Ah, mesma coisa na arquitetura, de obras que eram barradas a partir mas de uma ideia e como que que você pode barrar? Eu não tô conseguindo imaginar como que o cara consegue se expressar através da arquitetura a ponto do governo ou do regime não aprovar aquilo. é a arte, né? A arte, ela não era vista como um bem contemplativo, Ah, não era vista dessa forma. Então, às vezes, um material, uma abertura, até, como que eu posso dizer para você entender melhor, porque talvez ainda esteja confuso, mas talvez uma arquitetura que ela, se for uma arquitetura mais fechada, ela traz uma ideia de mais, mais tradicional, mais conservador. conservadora, isso. Aham. Já a arquitetura com muitas aberturas, com integração com a parte externa, porque até tinha um limite que você podia estar na rua, senão depois você tinha que justificar por que que você estava saindo de casa. Até isso, um muro Ah, aberto, várias questões eram barradas por conta disso, porque você estava tentando burlar um sistema e a sua arquitetura ela tinha que conversar de acordo com o sistema com o falava. sistema, exatamente. Caraca, Por não. isso que eu te falei do brutalismo, que são obras que aparentemente são São mais robustas, fechados. mais fechadas, pesadas, porque o concreto é o É, material de essência, né? uhum. Mas quando você entra já é um outro Outra cenário, já tem sensação. iluminação. Não sei se você já teve o prazer de entrar no Jockey Club, Eu não mas sei nem onde que é, cara. Eu vou ter que ir lá ver isso, é no até conhecer. centro. É no É no centro? centro, em frente à Avenida Anhanguera. Sabe aquele edifício da Caixa Econômica? Um edifício vertical enorme da Caixa Ah, Econômica? É é do ali lado. perto. É. Eu vou olhar isso. Nossa, mas Jockey Club no. Nossa, que loucura. Mas, As festas mais bombadas de Goiânia era lá. é. O Réveillon, tudo. Festas de casamento, aniversário de 15 anos. O point era o Jockey Club. Você pega, vai na internet, você olha algumas fotos. E ele é uma expressão desse brutal. Ele é uma expressão aí do que era contra ao regime na época lá, o tal do Exato. brutal. E assim, é um edifício que por fora é concretão puro. Mas a hora que você entra, Ele é lógico, lá dentro bonitão. também é o concreto, mas é tudo Mas a ornamentado, com percepção. iluminação natural. A iluminação natural entra de forma zenital, né, no teto. Ah, legal. Você falou aí sobre. Lá atrás, né? Você falou sobre a questão do desenho em perspectiva que surgiu com o Renascimento, certo? No Brasil, teve alguma tendência, alguma coisa assim que foi marcante mesmo para a arquitetura no Brasil ou no mundo, assim? Ou, na verdade, no mundo, né? E se não teve no mundo, certamente teve no Brasil, né? Tipo assim, alguém que inovou em alguma área e aí acabou tornando uma referência no Brasil. Você Você fala, saberia citar, assim, alguém? você fala de uma referência. Alguma solução que tenha sido criada, ou alguma tendência, por exemplo, o Lelê foi muito uma referência nessa parte de conforto, né? Uhum. Talvez esse do Jockey Club, que é qual é o nome dele? Paulo Mendes da Rocha. Também ele foi uma referência nesse sentido, né? Teve outros profissionais assim que se destacaram por inovar ou por criar uma tendência? Nossa, Duplamente a arquiteta Lina Bobardi. Primeiro por ela ser mulher e conseguir o seu espaço, que era algo incomum que até era algo então. incomum e fazer assim transformações significativas, que Aham. hoje assim, ela tem várias obras emblemáticas, mas se eu for citar, vou lembrar do MASP e do Sesc Pompeia. Uhum. Sesc Pompeia é o resultado de uma obra de uma fábrica de tambores abandonada e que ela foi contratada para fazer esse projeto e a princípio visualizaram aquilo tudo sendo fazer uma tábula rasa daquilo, né? Uhum. E ela não, ela falou não. Isso aqui é um resultado
do tempo, da expressão, ela teve todo um cuidado com aquela pré-existência arquitetônica Uhum. para elaborar o Sesc Pompeia. Uhum. E com isso ela se apropriou daquela edificação, trabalhando novas estruturas no telhado, trazendo novas tecnologias, trazendo tendências internacionais e Uhum. também a concepção de um outro edifício que iria ter uma relação do antigo e o novo. E um outro aspecto que eu acho que é o que tem mais visibilidade é a facilidade dela em trabalhar o sistema estrutural. Uhum. Eu acho que até o rapaz Ela do não tinha implicância Arquitreta com falou pilar, não. disso. Não, acho que até o rapaz do Arquitreta que teve É, aqui, ele ele brinca muito, comentou, ele ele brinca muito. comentou eu assisti, Aham. ele comentou do MASP, do Comentou Vão que Livre, né? isso. Aquela obra é uma obra fora do seu tempo. Se você pegar a obra do MASP e comparar com qualquer outra obra, vamos pegar bem recente, ano passado, você consegue ver um retrocesso em algumas delas. Uhum. Porque era uma ideia tão fantástica de você conseguir vencer um vão, ter aquela planta livre num espaço público que tem uma relação direta com a cidade e o edifício, de forma convidativa, nem um pouco hostil. Para quem já foi em São Paulo, percebe que ali, quem quiser fica ali, né? Como assim, quem quiser ficar ali? Ah, um ambulante, Ah, uma pessoa em situação de rua, ela fica ali, porque o espaço, ele é de todos, ele é um espaço público. ah, Então, eu vejo que teve. é, Se eu fosse citar uma referência, eu citaria ela. A Casa de Vidro dela também, em São Paulo, que trabalha com os princípios do modernismo, com a planta livre, os uhum. pilotis, o uso do vidro, das aberturas, que tem uma relação ali com a natureza, com o paisagismo, que a estrutura ela não rouba a cena, ela integra com as árvores. Se você vê O algumas ambiente. fotos, até pelo pré-dimensionamento, você percebe essa preocupação na concepção arquitetônica, na sensibilidade que ela teve Uhum. e de trazer essas relações da árvore brotar ali no meio do projeto. Isso não era comum e ela trouxe isso. Você vai lá, Essa é, casa de vidro é em São Paulo em também? São Paulo, você vai lá, você facilmente falaria que isso foi feito recente, Recentemente. mas é à É, ó, frente do já seu tempo. entendi. Em relação ao MASP, ali, você sabe qual foi a solução que ela utilizou para vencer esses vãos? Ah, e é uma estrutura protendida, né? É protegido, já É, existia então, né, na época. é. Tem algumas Ah, imagens assim bem interessantes, assim para quem ainda não conhece o MASP, lá tem uma exposição permanente que mostra alguns processos dela na elaboração do projeto. Ela pensou o edifício de várias formas, né, até chegar naquele edifício elevado, né, com duas estruturas que pudesse fazer essa ideia de leveza da edificação. E uma arquiteta completa, né? Porque ela trouxe ela uma. ainda é viva? Não, Não. não. É uma arquiteta completa porque ela pensou do edifício até como ia ser o suporte da exposição dentro do museu, né? Entendi. Então, é sensacional, assim. Se eu fosse dizer, com certeza eu iria citar ela, assim, em primeiro lugar. Entendi. Você falou um pouco de Art Deco, né? Deco, sei Art lá. Deco. Art Deco. De Paris, né? Eu fiquei sabendo também que não só Goiânia, mas também como Goiás Velho também foi Também contratado isso tem. lá atrás pela coroa lá da França. Fala um pouquinho da gente sobre essa arte deco e como elas caracterizam e tal, quais são os... Bem, o Art Deco, ele tem uma... Antes disso, o Art Deco ele se refere ao urbanismo ou também à parte de arquitetura de residência, por De exemplo? arquitetura. De De arquitetura e arquitetura. urbanismo também? Não, Não. arquitetura. Arquitetura. E como Arquitetura. que isso se expressa em Goiânia, por exemplo? Ah, Tá. fala assim, Goiânia foi inspirada, aí já começa a me bugar, porque se foi inspirada no tal Art Deco, dá a entender que seria mais um estilo de urbanismo, né? Não, não, Mas parece não, que mas é ela mais não foi voltado... inspirada no Art Deco. É uma referência internacional que veio para ser inserida no projeto urbanístico de Goiânia, de Hum, Goiás.
Então, o Art Deco, ele, como eu falei, ele surge ali na década de 20 e começa a ter uma visibilidade ali na França no século 25. O É, século não. na década de 20, na década de 20, Surge na isso. década de 20 e aí só e começa a ter destaque no ano de 1920, Isso, 1925. 1925. Aham. Em função de uma exposição na França, que traz a discussão do cinema, da arte, da cultura, da expressão, e que é uma referência que, como que eu te falo? Ela vem para trazer uma leitura pura da arquitetura, Uhum. com elementos geométricos expressivos e que com algumas tendências abauladas, mas de forma bem tímida e simétrica, né? Uhum. A simetria é muito presente na Na Art Deco. arquitetura Art Deco. Se você pega um edifício, um dia que você parar em frente a um edifício, coloca a mão no meio dele e observa um lado e o outro. Você vai perceber essa preocupação Com a com a simetria. simetria. E também é muito comum a gente encontrar estilos se misturando, né? Que aí até os meus alunos falam, professor, não sei, eu falo que é eclético, porque misturou Vários vários. traços de vários estilos ali. É, Entendi. Mas e em relação ao urbanismo, dizendo assim, ao projeto da cidade em si, como é que você saberia te comentar isso? sim, sim. Primeiro, né, é importante reforçar que não é o manto da Nossa Senhora que todo mundo fala, né? É o quê? Não é. Tem uma referência também internacional de trazer essa ideia do centro administrativo que ramifica, né, as outras conexões com a cidade de forma radial, fluida e que possa conectar e separar de forma funcional os setores administrativos, de serviço, público, residencial, eixos de fluxo intenso, fluxo intermediário. E aí é que entra o grande desafio do urbanismo, na verdade, né? Porque quando a gente pensa o urbanismo, a gente pensa com uma perspectiva futura, que às vezes a gente É pode difícil acertar mensurar. ou errar, porque para quem pega para estudar a história de Goiânia, né? Você percebe ali que é uma cidade projetada para 50 mil habitantes. Isso, Olha inicialmente, né? quantos nós temos hoje. Nós estamos quase chegando a 2 milhões. Uhum. E olha os inúmeros desafios que o urbanismo ele nos coloca a ponto de planejar uma cidade, setorizar essa cidade e sempre pensar em um projeto que me dê possibilidade de trabalhar a expansão territorial dessa cidade. Sim. E assim, até falando ainda da arquitetura e o urbanismo brasileiro, existe muito aquele discurso de trazer cultura, de trazer justiça social, vários aspectos que às vezes eles são vendidos como mercadoria, Uhum. mas não passa de uma maquiagem urbana. E São Paulo mesmo, nós temos algumas referências disso, de Uhum. projetos que se colocavam, se apresentavam como a melhor solução, mas a ausência de um estudo aprofundado daquela realidade local já mostrava que aquilo era inviável, Inviável, né? inviável. Entendi. A parte de Goiás, da cidade de Goiás, você tem algum conhecimento de lá dessa parte? Porque o Leonardo Riz comentou que a cidade de Goiás também foi planejada e que foi projetada com base nessa arte deco. Você conhece a história de Goiás, velho, ou não? Muito pouco, para Muito ser pouco, né? Então, sincero. a gente Eu, pode se- eu sei voltar. que a gente tem ali um, um projeto que ele é voltado para uma referência também internacional, principalmente ali no período pós-colônia, em função dos portugueses, do traçado urbano, que também ali já tinha uma preocupação em setorizar a cidade, Uhum. em trazer a imponência divina
da igreja, da igreja. visibilidade. Se eu não me engano, ali, na história a gente tem ali entre o século XV e XVI, se eu não me engano, que traz essa leitura da- dessa arquitetura colonial no Brasil, que tinha uma referência militar na transposição dessas ideias nos desenhos urbanos da Uhum. cidade. E eram estratégias, como que eu posso dizer? Estratégias urbanas voltadas para essa grandeza da edificação divina da igreja e também para a extração de minerais também. Quando você pega para estudar um pouco da cidade de Goiás, você percebe isso, Foi o né? último ciclo do ouro que o Exatamente. Leonardo Rios comentou aqui com a gente também. Exatamente, até chegar nesse período de reconhecimento como patrimônio mundial, ser reconhecida como patrimônio mundial, né? Uhum. Então, assim, é um pouco do que eu sei da história de Goiás, mas que tem essa referência. Inclusive, em Goiás também tem moderno. Tem edifício moderno lá. Uhum. Se você prestar bastante atenção, andar pelas ruas, você percebe que Aí não encontra. não é só colonial que tem lá, sabe? Tem o moderno, tem Art Deco, tem, tem o moderno com tendências goianas. Assim, é regionalizado, É eclético. regionalizado. É, Deixa eu só, regionalizadíssimo. deixa eu ver aqui, vou ver se tem algum comentário. Você também falou, você tinha comentado que queria falar sobre também a tecnologia, né? Parte de tecnologia. Teve alguma área que a gente não abordou e que você gostaria de comentar? Bem, esse período Do de. contemporâneo, a gente quase não falou, né? Então, quando a gente passa ali no período de crise ali do modernismo, que tá ali o pós-modernismo e o contemporâneo, Uhum. algumas frentes começam a surgir. E eu acho que a gente poderia citar a bioconstrução, por Aham. exemplo. Até muito diferente. Vou falar uma coisa bem polêmica aqui agora. E assim, eu fui ter certeza disso depois que eu entrei no doutorado lá na USP. Aham. Não existe sustentabilidade. Há uma tentativa de se promover a sustentabilidade, Sim. porque o processo ele não se sustenta. Então, toda a estratégia que você tem em prol do meio ambiente, de um processo que seja sustentável, é visto como uma medida de ecoeficiência. Então, para falar de sustentabilidade, é muito complexo. É Aham. muito complexo. E até hoje eu nunca vi Porque ninguém me provar isso. sempre vai gerar resíduo, sempre vai gerar Sempre, problema. sempre, em algum momento, esse processo de sustentabilidade, ele é corrompido. Então, o correto, inclusive, é chamar de estratégias bioconstrutivas, né? Então, que tenta trazer essa estratégia da bioconstrução, de uso de recursos naturais, é uma forma de minimizar. Minimizar os impactos, né? Isso, e essa transição traz também essa discussão da bioconstrução, dos materiais locais. Isso tem sido muito forte, inclusive, não só em Goiás, mas no Brasil, assim, tem um cenário importante até que reflete a preocupação, mesmo que tardia, sobre os impactos que a natureza vem causando aí em função dos impactos que a gente gera, né? Gera na natureza. Exatamente. Então, eu acredito que nesse período é importante a gente lembrar da bioconstrução e como ela vem se moldando, ganhando seu espaço, e é visto como também uma arquitetura de alto padrão. Alguns escritórios, né, têm a coragem de trabalhar essa frente da bioconstrução. E essa bioconstrução converge ali para a questão da humanização dos ambientes, né? Que eu acho que duas coisas, não sei se estilos ou tendências que eu tenho observado e que me chamou muita atenção desde que eu comecei a fazer o podcast. Na arquitetura, especificamente, foi a neuroarquitetura, né? Que a neurociência, na verdade, vem impactando várias profissões e a arquitetura, né, não é diferente. E a outra, essa questão. Aí eu fui descobrir depois com a Grace também, que é a parte da humanização dos ambientes também, que eu acho bem interessante, né? E isso converge, né, como eu acabei de falar, com essa questão da bioconstrução, né? Sim, tem um livro de um geógrafo chamado David Harvey. Ele Uhum. fala da condição pós-moderna. E Uhum. ele traz uma reflexão muito, muito forte sobre
o capitalismo, sobre a nossa forma de enxergar o espaço, Uhum. entendendo a arquitetura como um espaço de transição. E esse espaço de transição, ele é capaz de levantar várias frentes importantes sobre a tecnologia, inclusive. Por exemplo, hoje nós vivemos um período, vamos falar de cultura construtiva, né, Goiás, por exemplo. Ah, nós construímos as casas predominantemente, não estou falando que é só assim, Sim. tá? Mas de bloco cerâmico assentado com concreto, certo? Uhum. Mas pensando em qualidade desse ambiente, será que essa técnica ela é melhor do que um tijolo solo e cimento que trabalha a bioconstrução? Uhum. Porque pegando dados científicos de conforto térmico, o solo e cimento ele é mais interessante. Uhum. E até que ponto? Por que que a gente regride dessa forma, a ponto de me apoiar Um método de um construtivo. método construtivo que talvez não, que é inferior em A termos de outros. eficiência com a bioconstrução? Quais os paradigmas que estão ali envolvidos, que Uhum. interferem na produção dessa arquitetura brasileira atualmente? É a viabilidade econômica, de certa forma, não? Viabilidade econômica para quem? Para quem Para quem tá. constrói, Será que não é para quem faz o tijolo para vender, não? também pode ser. Porque eu acho que o problema maior tá aí, Na indústria. na indústria. À frente, Uhum. por exemplo, nós no Brasil nós não temos nenhuma lei que venha a penalizar uma indústria ou uma construção por um direcionamento inadequado dos resíduos sólidos da construção. Não tem. Não, no Brasil não se tem essa iniciativa. Enquanto na Suécia, por exemplo, se a indústria faz o descarte inadequado daqueles resíduos, eles pagam uma multa. Não, mas para quem constrói tem essa multa, não tem? Não, se ele for direcionado para um lugar indevido e alguém vê principalmente, aí é. Mas fora do Brasil, Não tem, você tá falando, eu acho que não tem a fiscalização adequada, não talvez. tem a fiscalização e nem a punição. A punição é o quê? Multa, será? Não sei. Não, um valor Irrisório. irrisório, perto do que é feito fora do Brasil, na China, na Suécia, na Ah, Holanda. Porque entendi. você tem uma política de prática sustentável forte ali. Qual é a estratégia? O que que eu posso fazer para potencializar o reuso de um resíduo de construção? Entendi. Então, lá já trabalha políticas de incentivo. Que essas políticas de incentivo, elas variam muito em penalizar o descarte inadequado, porque existe uma fiscalização para verificar como aquele resíduo foi destinado, Destinado. e também De incentivar. uma forma de conseguir incentivar o uso e aplicação daquele resíduo, reutilizar ele. Que é Entendi. possível também para a fabricação de outros materiais. Entendi. Show de bola. É isso então, Haroldo. Já deu nosso tempo aqui. Agradecer ao pessoal que tá online, que assistiu, os que entraram, os que saíram, os que deixaram like, os que comentaram. Não teve comentário aqui, não teve chat, mas ainda tá em tempo. Depois de você comentar e deixar seu elogio, sua sugestão. Agradecer ao Haroldo também pelo bate-papo aí, Eu que agradeço. por um pouco da história. Foi ótimo poder falar um pouquinho. Recortes bem precisos sobre a arquitetura até chegar no Brasil e também falar um pouco dessa regionalização, da técnica. Foi Aham. um espaço muito bacana para poder trazer essa abordagem aí que é tão importante para nós arquitetos, engenheiros, enfim, todo o público em geral da construção civil. Isso aí. Beleza, então, até terça-feira que vem, às 8 horas, Construtalk Podcast. Valeu!